E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo. Se você se interessa por calor latente, fica aqui que a gente vai entender tudo sobre isso, tá bom? O que é um calor latente? Como eu já disse em aulas passadas, calor latente é um calor responsável pela mudança do estado físico, seja ele de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido ou líquido para sólido, tá bom? Que a gente chama de sólido para líquido difusão, líquido para gasoso, vaporização, gasoso para líquido, condensação e líquido para sólido, solidificação. O que é de interessante nesse calor latente é que durante a transformação da matéria, um exemplo aqui, a gente tem uma pedra de gelo, essa pedra de gelo ela está no estado sólido, né? Eu desenho aqui uma água como se ela já estivesse no processo inicial de derretimento, né? E aí durante esse processo a gente vai ter uma mistura, né? Durante o derretimento a gente vai ter uma mistura de gelo e água, né? Até chegar um momento final onde essa pedra de gelo vai se tornar totalmente água. Se você percebe, houve uma transformação do estado sólido da matéria para um estado líquido da matéria. Mas se você reparar, aconteceu essa mudança de estado físico sem mudar, sem variar a temperatura. Então o que eu quero que vocês entendam, existe uma separação. Existe um calor responsável pela mudança de temperatura, que já foi comentado sobre como chamado de calor sensível, e existe um calor responsável pela mudança do estado físico, que a gente está estudando agora, que a gente chama de calor latente. O calor latente é um calor que muda a matéria e ele depende de quê? O calor latente ele depende da massa que vai ser necessário transformar, da massa transformada e da transformação da matéria. Como assim, meu querido? Você concorda comigo que quanto mais massa um corpo tem, mais difícil vai ser para esse corpo se transformar, né? Maior vai ser o intervalo de tempo dessa transformação, né? Então, se eu tenho 100 ml de gelo, eu vou levar um determinado tempo para que aconteça essa transformação. Se eu aumento essa massa, por exemplo, para 300 ml de gelo, 300 gramas desse gelo, eu vou aumentar o tempo dessa transformação. Outra necessidade para essa quantidade de calor, para essa necessidade energética para transformar o estado físico da matéria, é a transformação física aí. Se você está exigindo uma transformação de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Normalmente é mais difícil você conseguir transformar a matéria em um estado líquido para gasoso, gasoso para líquido. Existe uma necessidade energética nessas seguintes transformações do que você transformar de sólido para líquido, líquido para sólido. Um exemplo bem simples, se você vai perceber que se coloca gelo em um copo, logo após um tempo, no momento ainda do almoço, você percebe que aquela pedra de gelo ela já chegou a derreter. Mas se você deixa essa mesma quantidade de água que já foi derretida por esse copo, você vai perceber que vai levar horas ou até dias para essa água totalmente evaporar desse copo, criar um processo de evaporação até o copo secar totalmente, tá bom? Então é bem mais difícil a gente criar essas transformações do que essas transformações, tá bom? Beleza? E por que isso? Se liga aqui, ó. Quantidade de calor de cada transformação. Eu botei um exemplos aqui em números. L de fusão. O que é L de fusão? Isso daqui é o calor latente necessário para eu transformar 1 grama da matéria. Se eu quero uma transformação
de uma pedra de gelo para água, se eu quero derreter essa pedra de gelo, são necessárias 80 calorias para cada grama desse gelo. Para ele conseguir transformar 1 grama desse gelo, são necessários essa pedra de gelo receber 80 calorias. Se eu quero ferver a água, evaporar a água, são necessárias 540 calorias para cada grama de água, ou seja, são 540 calorias para cada ml de água. Lembrando que 1 ml equivale a 1 grama. Então, você percebe que existe uma quantidade energética maior no processo de vaporização do que a quantidade energética no processo de fusão, na transformação de fusão. É bem mais difícil, existe uma quantidade energética bem maior na transformação líquido-gasoso, gasoso-líquido, do que na transformação líquido-sólido, sólido-líquido, tá bom? Lembrando a vocês a seguinte situação, eu estou falando aqui de um processo de fusão, estou falando aqui de um processo de vaporização. Professor, e os processos de solidificação e condensação são os mesmos valores. Só que, se você reparar, aqui a gente está criando um processo de aquecimento, né? Sólido, líquido, líquido, gasoso, não é? Então, como está existindo um aquecimento, né, da pedra de gelo até ela virar vapor, esse corpo é necessário que ele receba calor. Quando ele recebe calor, só para a gente lembrar aqui, quando ele recebe calor, essa quantidade de calor ela é positiva, né? Então, como ela é positiva, a gente tem valores aí como 80 calorias e 540 calorias. Já se a gente tivesse uma transformação de condensação e de solidificação, aí você percebe que vai existir um resfriamento, né? Ela não estava no estado de vapor, depois ele vai para líquido, depois ele vai para sólido, para até virar uma pedra de gelo. Então, como está acontecendo um resfriamento, esse calor aqui é necessário que ele perder para ele diminuir a temperatura. Então, esse calor ele vai ser negativo, cede calor. Então, por isso que no estado de fusão a gente precisa ganhar 80 calorias para transformar 1 grama, mas se fosse condensação, eu precisaria perder, eu teria menos 80 calorias para cada grama. No processo de vaporização, eu tenho 540 calorias para cada grama, mas no processo de condensação, eu precisaria perder 540 calorias, então eu teria menos 540 calorias para cada grama, tá bom? Então, aquecimento positivo, resfriamento negativo. Ou até para a gente lembrar disso, eu vou ter aqui aumento da temperatura, a gente tem um calor positivo, e aqui quando a gente cede calor, a gente vai ter uma diminuição da temperatura, tá bom? Então, lembrando o seguinte esquema, esse calor latente que eu falo, né, a quantidade de calor necessário para eu transformar 1 grama do material, a gente está relacionando isso à água, tá bom? A água, que é a matéria mais importante da nossa natureza. Cada material vai ter seu calor latente de fusão, seu calor latente de vaporização, tá bom? E como é que a gente calcula esse calor latente? É bem simples, né? A gente tem que calor latente, o calor total que um corpo precisa ganhar para transformar sua matéria, vai depender da quantidade de massa dele, total, vezes a quantidade de calor que ele precisa receber por cada grama. Parece bem parecido com o calor específico, não é? Se você reparar, né? Capacidade térmica, na verdade, né? A capacidade térmica é a quantidade de calor total e o calor específico é a quantidade de calor por grama, né? Então, aqui na transformação do calor latente, a gente se utiliza do mesmo jeito. Então, quantidade de calor total para eu transformar a matéria
e a massa a ser transformada e o valor de calorias por grama. Um exemplo, se eu tenho uma massa aqui de gelo de 100 gramas e eu quero derreter essa massa de gelo totalmente. Então, o que acontece? Eu tenho 100 gramas a ser transformado e cada grama dessa pedra de gelo são necessárias 80 calorias. Então, 100 vezes 80, eu vou ter 8.000 calorias. Vai ser a necessidade energética aqui para poder derreter totalmente essa pedra de gelo, tá bom? Beleza, galerinha? Então a gente tem aqui a fórmula do calor latente. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido comigo e fica para a próxima aula. A gente se encontra lá e valeu, galera. Tchau.